Graça e paz, meu amado irmão, eu espero que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida durante esse tempo que passaremos juntos aqui. Jesus Cristo e os apóstolos nos ensinaram sobre o perigo da riqueza e também sobre sua utilidade. Aliás, este foi um dos temas muito abordados por Jesus. No livro O Principal Tesouro, Randy Alcorn, ele diz que 15% de tudo que Jesus Cristo ensinou está relacionado a esse tópico, e isso significa que é mais do que o que ele falou sobre céu e inferno junto. Portanto, eu quero convidá-lo a ler comigo uma dessas vezes em que Jesus trata desse tema. Eu devo deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é dizer como você deve usar ou aplicar as suas riquezas, pelo contrário, essa é uma decisão de natureza muito pessoal. O que quero aqui é levá-lo a compreender o perigo e a utilidade das riquezas, maximizando o seu potencial de utilidade. Vamos ao texto, Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21 e depois o verso 34. Diz assim a palavra de Deus. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Eu gostaria de começar a nossa meditação pensando no que é o dinheiro. O dinheiro, ele tem pelo menos três naturezas, três valores que precisamos ter em mente. O primeiro é o seu valor físico. E do ponto de vista físico, do ponto de vista da sua constituição material, o dinheiro nada mais é do que pequenos pedaços de papel e de metal. E talvez você aí da sua casa agora esteja dizendo: olha, Rony, então eu estou disposto a juntar uma papelada que eu tenho aqui em casa e eu troco toda ela por um pequeno pedaço desse papel que você tem aí no bolso, desde que ele tenha um timbre escrito R$100. Isso nos leva ao segundo ponto sobre o valor do dinheiro, que é o seu valor econômico. A esses pequenos pedaços de papel e metal foram atribuídos valores econômicos. Portanto, o valor do dinheiro é o valor que nós atribuímos a ele, que a sociedade atribui a ele, e não o seu valor físico. Logicamente, em um determinado ponto, nós começamos a definir, a economia definiu que esses pedaços de papel, apesar da mesma materialidade, apesar de ter as exatas dimensões do ponto de vista físico, um deles valeria muito mais do que o outro. E nós chamamos isso do valor econômico do dinheiro. Isso nos leva também ao terceiro ponto, que é o valor social do dinheiro. Este valor econômico ele foi aceito por uma determinada sociedade que passou a trocar por um processo de coisificação. Nós começamos a atribuir a todas as coisas à nossa volta um valor monetário e, de certa forma, conseguimos transformar tudo em algo que pudesse ser trocado por dinheiro. Então preste atenção. Quando você vai todos os dias ao seu local de trabalho, você está trocando a sua expertise e o seu tempo por um pouco de dinheiro. Quando você faz uma inscrição em um curso em uma determinada faculdade, você está trocando dinheiro por conhecimento. Quando você compra um pacote de viagens, ou um videogame, ou um ingresso no cinema, você está trocando dinheiro por entretenimento. Enfim, nós atribuímos valores monetários a tudo e a esses valores monetários nós decidimos que podemos adquiri-los ou comprá-los por meio do valor social do dinheiro. Eu gostaria de pensar com você nessas palavras de Jesus. A pergunta que devemos
ter em mente é essa pergunta feita por aquele homem que desencadeou toda essa parábola de Jesus. Mas Jesus encerra essa parábola nos fazendo uma advertência muito importante. Ele diz: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, em que sentido o dinheiro ou as nossas riquezas podem ser úteis ou perigosas? Jesus Cristo vai nos dizer, em primeiro lugar, que o dinheiro ou os nossos bens mostra aquilo que nós valorizamos em nosso coração. Nós trocamos dinheiro por aquilo que valorizamos. Você valoriza conhecimento, então você troca dinheiro por livros e por cursos. Você valoriza entretenimento, então você troca dinheiro por pacotes de viagens, por lazer. Nós trocamos dinheiro por aquilo que nós valorizamos. Portanto, esse pedaço de papel e metal, ele tem o incrível poder de mostrar, de tornar evidente aquilo que nós valorizamos em nosso coração. Se nós valorizamos Deus acima das coisas ou se valorizamos as coisas acima de Deus. A segunda coisa presente nesse versículo, a segunda verdade, é que o movimento do dinheiro significa o movimento do nosso coração. Onde está o seu dinheiro, ali estará também o seu coração. Onde estiver as suas riquezas, ali estará também o seu coração. O papel e o metal não é nada, mas a expressão daquilo que você tem no coração, isso é tudo. E Jesus vai dizer: muito cuidado, porque aonde o seu dinheiro for, aonde os seus bens materiais forem, o seu coração também irá. O movimento do dinheiro significa o movimento do seu coração. Me impressiona nessa história como Jesus foi confrontado com uma escolha. Me impressiona como Jesus entrou nessa questão. Ele estava lá ensinando a multidão e de repente um homem o interrompe e diz: mestre, eu gostaria que você determinasse, que você ordenasse ao meu irmão que repartisse comigo a herança. Jesus não entra na questão. Ele diz: eu não vou decidir essa questão porque eu não sou nem juiz nem repartidor, mas eu tenho algo a te dizer sobre essa herança. Cuidado com a avareza. Jesus viu que aquele homem estava perdendo muito mais do que a sua parte na herança. E o que ele estava realmente perdendo? Ele estava, na concepção dele, perdendo tudo. Jesus percebeu que as riquezas daquele homem, que aquela herança estava mentindo para ele. E de que maneira as nossas riquezas podem mentir para nós? Jesus Cristo disse, diante daquela questão, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. Jesus conta-nos uma parábola muito interessante sobre um homem que, apesar de demonstrar uma exímia habilidade na administração dos bens, ele falha em um ponto muito peculiar da sua administração. Como o dinheiro pode mentir para nós? Jesus disse que aquele homem administrou a sua riqueza. Ele era rico e bem-sucedido e, como se não bastasse, o seu campo produziu com grande abundância, de maneira que ele não tinha sequer onde ajuntar a sua riqueza. Então, ao invés de esbanjar, ele toma uma decisão muito sábia e acertada de administrar os seus bens, de guardar as suas riquezas, de investir na propriedade que ele tinha e poupar os seus recursos. E não há nada de errado com isso. Jesus não censura a atitude daquele homem por ele administrar aquilo que ganhava. O problema é que Jesus Cristo nos diz no versículo 19, que em determinado ponto ele olha para os seus celeiros cheios, ele olha para aquele acúmulo de riqueza, ele olha para os seus bens e propriedades e ele chega à seguinte convicção: agora eu tenho muitos bens para muitos anos e eu posso viver uma vida tranquila, segura e sossegada. O dinheiro, ele pode mentir para nós, primeiramente sobre a sua natureza. Ele pode nos dizer: eu sou sua segurança. Eu sou o seu sustento, eu sou sua alegria. As riquezas desse homem da parábola estavam dizendo exatamente isso para ele, e ele acreditava sinceramente que celeiros cheios simbolizavam segurança, sustento e alegria na sua vida. A segunda coisa é que as nossas riquezas podem mentir sobre o seu verdadeiro poder. Elas podem sussurrar aos nossos ouvidos dizendo: eu posso te dar o melhor que a vida tem. Eu posso te dar o melhor que a vida tem.
Aquele homem chega num ponto que ele diz para a própria alma: olha, você tem em depósito muitos bens, por muitos anos. Então viva tranquilamente, seguramente, você agora pode viver o melhor que a vida tem. A terceira forma pela qual as nossas riquezas podem mentir para nós é sobre o seu verdadeiro valor. Nossas riquezas podem gritar aos nossos ouvidos dizendo: eu sou sua vida. Se você me perder, você perde aquilo que a vida tem de melhor. E Jesus, na sua parábola, diz que aquele homem olhava para os seus celeiros cheios, olhava para o acúmulo das suas riquezas, olhava para o seu dinheiro e via neles sustento, segurança, estabilidade e longevidade. Jesus Cristo disse que naquela mesma noite aquele homem haveria de perder a sua vida, e a pergunta é: o que adianta? O que você preparou? Para quem será? Eu chamo a sua atenção para a gente pensar na verdadeira natureza da avareza. Qual é a verdadeira natureza da avareza? Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo afirma claramente que a avareza é idolatria. De que maneira a avareza pode ser idolatria? A avareza, ela é idolatria quando nós atribuímos aos bens materiais, ao dinheiro, atributos divinos. É quando nós começamos a acreditar que o nosso sustento, a nossa alegria, a longevidade na nossa vida não depende de Deus, mas depende das nossas riquezas e dos nossos bens. O que nos seduz no dinheiro não é o hábito de colecionar, não é o cheiro. Você e eu amamos o dinheiro porque acreditamos que ele realmente pode fazer aquilo que promete. As riquezas podem comprar casas, podem construir celeiros maiores, mas não podem acrescentar um único minuto à nossa existência. O dinheiro nada mais é do que uma falsa sensação. Ele nos dá a falsa sensação de que nós temos controle sobre ele, enquanto ele é que nos controla pela chantagem da ansiedade. Se você me perder, diz as nossas riquezas aos nossos ouvidos, você vai perder a vida, vai perder tudo aquilo que a vida tem de melhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse ponto, meu irmão. Nós estamos vivendo um período de grande crise econômica, nós estamos vendo as economias do mundo ruindo. E talvez diante desse cenário que se descortina à sua frente, à nossa volta, nós começamos a acreditar, entrar em desespero e pensar que a nossa vida está em risco, que o nosso sustento está em risco, que não haverá saídas. Como é que a gente vai fazer para seguir em frente, para levar a vida adiante? Quem é que vai prover? A maneira como nós lidamos com as nossas perdas é que mostra qual é o verdadeiro tesouro em nosso coração. Nada mudou do ponto de vista divino. Ele continua sendo a razão da nossa existência, Ele continua nos dando vida, Ele continua sustentando a nossa casa, Ele continua nos dando mantimento, suprindo as nossas necessidades segundo a sua riqueza. Não são os nossos bens materiais, não são os celeiros cheios que nos garante longevidade, mas é a glória, é a misericórdia de Deus, a causa de nós não sermos consumidos. Então preste atenção, por maiores que sejam as suas perdas financeiras e econômicas neste momento, o seu sustento e a sua vida continuam dependendo de Deus, o Deus soberano, nada mudou. Jesus Cristo, Ele nos ensinou nesse texto como podemos ser ricos para com Deus. Como você pode ser rico para com Deus? Ele diz no final da parábola: assim é todo aquele que acumula para si riquezas, que confia nas riquezas, que acha que a sua existência depende das riquezas e não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus é usar as riquezas para mostrar ao mundo que Deus e não as riquezas são o seu verdadeiro tesouro. Deus e não as riquezas são o verdadeiro tesouro. A maneira como você administra os seus bens, a maneira como você administra os recursos que Deus colocou na sua mão, esse pedaço de papel e metal que nós carregamos em nosso bolso, ele tem o poder de evidenciar
que Deus é o nosso tesouro e nós devemos administrá-lo de tal maneira que essa administração mostre que a nossa vida continua dependendo de Deus, apesar das riquezas, que o nosso sustento continua dependendo de Deus, apesar das riquezas, que Deus é o nosso verdadeiro tesouro, que a nossa relação de dependência é com Deus e com nada mais. A segunda coisa pela qual podemos nos tornar ricos para com Deus é transformando riquezas terrenas em riquezas celestiais. É como se nós pudéssemos enviar para o céu as nossas riquezas antecipadamente. Como é que você faz isso? Em Lucas capítulo 16, Jesus diz o seguinte: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus está dizendo, das riquezas deste mundo, utilizem-nas para fazer amigos, de tal maneira que estes vos recebam nas moradas eternas. Meu irmão, preste atenção nisso. Nós estamos vivendo um momento de grande crise econômica no mundo. À sua volta, talvez bem próximo de você, no seu local de trabalho, na sua comunidade onde você mora, você sabe de pessoas que estão passando por grande dificuldade, que estão sofrendo neste momento. O conselho da palavra de Deus é: utilize os bens que Deus te deu, os recursos que Deus te deu para fazer amigos. Abençoe a vida de pessoas, socorra o necessitado, use o que Deus colocou nas suas mãos para a glória de Deus. Deus tem te abençoado, talvez em meio a tantas perdas econômicas, Deus tem preservado o seu emprego, tem preservado a renda da sua família. Então, utilize isso para abençoar a vida de pessoas. Mostre, na maneira como você administra os seus bens, que Deus é o seu tesouro. Mostre através da sua administração que Deus é a coisa mais importante, é dele que você depende. Abençoe a vida de pessoas. Das riquezas deste mundo, façam amigos. Glorifique a Deus por meio das riquezas deste mundo. Eu gostaria de encerrar orando com você neste momento. Muitas vezes, o órgão mais sensível do nosso corpo é o nosso bolso. Mas eu quero dizer a você, utilize os bens que Deus te confiou para abençoar a vida de pessoas. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Talvez você precise abrir o seu coração para o Senhor nesse momento e dizer: Senhor, volte a minha atenção para o Senhor. Não me deixe, Senhor, acreditar na mentira dos bens materiais. Não me deixe acreditar nem por um minuto que a minha vida, o meu sustento, a minha existência depende deles. Mas me ajude a administrar aquilo que o Senhor me deu para a glória do Teu nome, para abençoar vidas, para fazer amigos. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor é poderoso, porque a Tua palavra é poderosa, ela tem poder, ó Deus, para discernir as intenções do nosso coração. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, clamamos pela vida da Tua igreja, que nesse momento nós podemos de fato, nessa situação de crise que vivemos, podemos de fato mostrar que o Senhor é o nosso maior tesouro, que a nossa morada está no céu, que o nosso apego não está nos bens materiais, meu Deus, mas que nós de fato confiamos no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, como igreja, a abençoar o necessitado nesse momento de crise, de tal maneira que o Teu nome possa ser glorificado. Nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua misericórdia por nós para colocarmos esse ensino em prática. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E no nosso próximo encontro nós falaremos sobre como nós podemos viver uma vida de dependência de Deus dentro da nossa atuação profissional. Que Deus te abençoe com uma ótima semana em Cristo Jesus.